Olá, oitavano, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei do livro. Atenção que são dois módulos, né? O módulo 4 e o módulo 5. Então, a gente tem as páginas 35 e 36 e temos também as páginas 41, 42 e 43. Então, vamos para o primeiro módulo 4, página 35. Exercícios conceituais, lembrando que não são todos os que eu passei, tá? Número 1. Não se pode caracterizar a Revolução Industrial apenas como criação de novas técnicas de produção, pois ela trouxe profundas transformações na vida política, social e econômica do homem. O primeiro país a realizar essa grande revolução foi a Inglaterra, na metade do século XVIII. Os ingleses usavam como principal fonte de energia e tinham como principal indústria, respectivamente. O que a questão está falando? A Revolução Industrial não foi só uma mera mudança na forma de produzir. Ela, além de mudar a forma de produzir, ela muda o estilo de vida das pessoas, né? E aí a pergunta pede, o que eles querem? Qual a principal fonte de energia usada nesse período e a principal indústria da Inglaterra, tá? Nessa ordem. Então, qual é a principal fonte de energia? É o carvão. E qual é a principal indústria? É a têxtil, tá? É produção de tecidos. Então, qual é a questão correta? Letra A, carvão, mineral e têxtil. Então, energia elétrica de jeito nenhum. Letra B. Letra C, carvão vegetal? Até pode ser, mas metalurgia? Não, é a têxtil, tá? Petróleo? Nem existia ainda. D. E é nuclear? Muito menos. Então, já começamos com a letra A, tá? Número 2. Tem um textinho aí e explique o texto destacando os principais fatores que contribuíram para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa aonde? Na Inglaterra. Então, por quais motivos? E a gente tem acúmulo de capital, né? Tinha dinheiro, reservas de minérios como o carvão e o ferro, uma burguesia capitalista e a mão de obra disponível. Então, são esses 4 elementos. Acúmulo de capital, reserva de minério de carvão e de ferro, uma burguesia capitalista e uma mão de obra disponível, tá? 3 e 4 não eram para fazer e nem a 5. Vamos para os contextualizados. A 1 também não era para fazer, vamos para a página 36. Número 2, tem um textinho. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental do seu uso são respectivamente. Então, o texto está falando sobre a Revolução Industrial e ele quer saber, a pergunta que é saber qual a fonte primária de energia. Então, a gente já viu que é o carvão. Qual a revolução, para perguntar qual é a revolução, qual é a fonte de energia e qual a consequência ambiental. Então, qual é a revolução? Revolução industrial. Qual é a fonte de energia? Carvão. E qual é a consequência? Vamos olhar aqui nos exercícios. Então, letra A, revolução puritana? Tá errado, tá? Gás natural? Não. B, revolução gloriosa? Também não. Isso vem depois. C, revolução gloriosa? Também não. D, revolução industrial? Ok. Vamos olhar a letra E. Revolução industrial? Ok. Então, ou é D ou é letra E. Agora, qual é o combustível? Gás natural? Não é. Então, é a letra E. Revolução industrial, gás mineral, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica, tá? Então, vocês viram que com isso é o período que mais vai se apresentar poluição e daí para frente é só poluição, tá? Então, a principal consequência ambiental é o aumento da poluição. Então, número 2, letra E. 3. Aponte 2 fatores que justifiquem a importância dada pelo texto à Revolução Industrial. Indique 2 motivos do pioneirismo britânico. Então, vamos lá ao texto. Sob qualquer aspecto, a Revolução Industrial, foi provavelmente o mais importante acontecimento da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura, então falando de pré-história, e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha, Inglaterra. É evidente que isso não foi acidental. Então, qual é a importância
da Revolução Industrial. Dois fatores, né? A gente pode destacar várias coisas. Mudança na forma de produzir, o aumento da produção. Então, o que antes era uma produção artesanal, de manufatura, agora é com máquinas. Isso vai aumentar o volume de produtos, então isso vai ativar a economia. Então, a gente pode colocar a mudança na forma de produzir e o aumento da produção como 2 fatores. E 2 motivos para isso ter acontecido na Inglaterra. É aquilo que a gente já viu no outro exercício, deixa eu ver, no 2 dos conceituais. Então, a gente pode destacar mão de obra disponível, tem uma burguesia capitalista, a reserva de minério de carvão e de ferro e o acúmulo de capital, tá? Dentre esses 4, vocês podem escolher 2. Lembrando que a Inglaterra só consegue isso porque ela tem os 4 elementos ao mesmo tempo, tá? A 4 não precisava fazer, vamos para a 5. Observe a seguinte afirmação e indique o motivo de ela estar certa ou errada. A Revolução Industrial, por ser um processo essencialmente liberal, é fundante da economia capitalista. Não teve nenhuma relação com o mundo distante da escravidão, pois utilizava em suas unidades produtivas a mão de obra assalariada, já que esta era amplamente mais eficiente. Essa frase está certa ou está errada? Errada. Então vamos ver, tem uma série de erros aqui, vamos ver quais são os erros. Revolução Industrial, por ser um processo essencialmente liberal e fundante da economia capitalista. Primeiro erro, dei uma sublinhada aí. Ela não funda a economia capitalista. A economia capitalista já existia, mas é ela que acentua, ela coloca o capitalismo lá no alto. Então, ela não funda, mas ela torna o capitalismo a forma econômica mais importante, tá? Mas ela não funda, então o que está errado aí é o fundante. Não teve nenhuma relação com o mundo distante da escravidão, pois utilizava em suas unidades produtivas a mão de obra assalariada, já que era amplamente mais eficiente. Embora, sim, a Revolução Industrial usava a mão de obra assalariada, o que é isso? Você trabalha e recebe um salário por isso. Não é como um trabalho escravo, que você trabalha sem receber nada. Apesar de ela não utilizar a mão de obra escrava, então, assim, todos os países que adotaram as indústrias tinham como trabalhadores assalariados, não eram escravos que trabalhavam na indústria, tá, gente? Não confundam isso, por favor. Não tem escravo trabalhando dentro de indústria, tá? Mas, apesar disso, como é que era o estilo de vida desses funcionários, desses operários? A gente já viu que eram péssimas as condições, eram quase condições de escravos, né? Atenção, quase. Não cometam o erro de falar que eles eram como escravos, eles eram escravos, tá? Não eram. Escravo não trabalha na indústria, tá? Então, a gente pode dizer que, apesar de ter um trabalho assalariado, a situação de vida dos trabalhadores eram bem precárias, quase beirando a escravidão, e os países industrializados compravam matéria-prima de países que usavam mão de obra escrava. Então, quando o texto diz aí, a frase diz aí que não tem nenhuma relação com o mundo da escravidão, tá errado, porque esses países compravam matéria-prima de países que usavam a escravidão, tá? Então, o que vocês têm que fazer aí? Primeiro, tá errado. Como é que vocês vão corrigir? Primeiro, a Revolução Industrial não funda a economia capitalista e, embora não use a mão de obra escrava, tratava os seus funcionários quase como escravos e tinham relações comerciais com países que utilizavam a escravidão. Tá bom, gente? Aprofundamento 1 e 2 não é para fazer, então aí a gente vai para a página 41. Bora lá. Página 41 agora, conceituais. 1, 2, 3 não era para fazer, vamos para 42. 4 e 5. Vamos lá. Número 4. Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas e uma de suas consequências para as condições de vida do operário. Então, mudanças são essas? São várias mudanças. A gente pode falar forma de produzir, muda o ritmo de vida, muda a condição de pensar em trabalho. Então, a gente pode
Por exemplo, a gente pode colocar que o controle do tempo, né? O tempo agora ele fica extremamente controlado, lembra? Os funcionários têm hora para comer, tem hora para ir no banheiro, tem tempo para ir no banheiro, né? E qual é a consequência disso? Isso também padroniza um ritmo de vida, que a gente vive um ritmo totalmente acelerado por conta disso, tá? Então, o que a gente pode botar? Controle do tempo, do trabalho e padronização do ritmo de vida. 5. Tem um textinho aí. Com base na canção acima, cite o nome do movimento social inglês correspondente e sua principal característica. Vamos ver de qual movimento a gente está falando. Ludismo ou cartismo? Lembrando, o ludismo é quebra das máquinas e o cartismo é a reivindicação dos direitos através de greves e passeatas. Noite após noite, quando tudo está tranquilo e a lua se esconde por trás da colina, marchamos para realizar o nosso desejo, com machado, lança e fuzil. Ó meus valentes cortadores, os que golpeiam fortes, as máquinas de cortar destroem. Ó meus valentes cortadores, as máquinas de cortar destroem. De qual movimento que eu tô falando? Ludismo, tá bom, gente? Mole, mole. Vamos para os contextualizados. Número 1, tem aí um texto. A expressão mão de obra e as regras da fábrica refletem a seguinte característica das revoluções industriais. Então, vamos lá. A separação entre o saber, trabalho mental, intelectual, e o fazer, trabalho braçal e manual. A valorização do trabalho manual, do trabalho intelectual, a concepção do que a máquina vale menos do que a força de trabalho, a visão de que a máquina como complemento da atividade manual do operário, a coexistência da produção manufatureira com sistemas de produção fabril. Então, dessas aí, a alternativa correta é a letra A, tá bom, gente? 2 não é para fazer, vamos para 3. Comente as condições de trabalho nas fábricas inglesas no século XIX a partir do texto apresentado. E aí a gente pode escrever uma infinidade de coisas, dá para fazer uma redação, né? Não tinham leis trabalhistas, péssimas condições de trabalho, ambiente mal iluminado, mal ventilado, carga horária enorme, 14, 16 horas de trabalho. Então tem uma infinidade de coisas que vocês podem escrever, tá? 4. Tem aí um textinho, 2 textos que vocês vão ler. A partir das ideias contidas nos relatos, o ludismo pode ser caracterizado como um movimento que luta pelo retorno da guilda e contra a evolução tecnológica do capitalismo. Resistia à industrialização e ao uso de máquinas na indústria têxtil. Buscava controlar os salários e a oferta de mão de obra. Pretendia a manutenção do artesanato tradicional como forma de produção. Então, qual é a correta aí, gente? Buscava controlar os salários e a oferta de mão de obra, tá? Então, A4, letra C. Então, 5 também tem aí um texto e aí algumas alternativas. 1. Se por um lado a mecanização da produção libertou o trabalho de força braçal excessiva, por outro, vinculou à atividade fabril um grande número de crianças e mulheres, submetidas a jornadas extensas em locais de trabalho insalubres, ou seja, insalubres é que não são muito adequados. Correta é essa? Tá correta. O trecho da carta caracteriza o movimento ludista, que atribuía às máquinas a responsabilidade pelo desemprego e a pobreza dos fiandeiros e tecelões. Tá certa também? 3. O documento destaca a atuação do movimento anarquista, que defendia a implantação de um Estado capaz de proteger os trabalhadores e exploração capitalista. Tá errada, tá? Então, até porque o anarquismo ele não defende uma implantação de um Estado capaz de fazer isso, tá? Então, qual das alternativas está correta? É a letra D. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiros, tá bom? Aprofundamento. 1 não era para fazer, vamos para 2. O fragmento acima, escrito em 1808, mostra a visão de Charles Fourier acerca do nascimento das fábricas. Explique por que o autor chama as fábricas de viveiros de mendigos. Então ele fala: a paz não passa de um engodo, um enganamento, de uma quimera, de um sonho fugaz. A indústria tornou-se o suplício dos povos, depois que uma ilha de piratas, está se referindo à Inglaterra,
bloqueia as comunicações e transforma as suas fábricas em oficinas de viveiros de mendigos. Por que ele fala isso? Porque a indústria produz viveiros de mendigos, como se fosse um lugar cheio de mendigos. Pela situação degradante que ele coloca dos seus funcionários, né? As péssimas condições de trabalho, falta de higiene, falta de cuidados, então os trabalhadores tinham que trabalhar doentes, aglomerados, então isso gerava doenças, espalhava doenças, né? Então, e além disso, existiam as vilas operárias que ficavam ali perto das fábricas, que também as moradias eram muito ruins. Então, por isso que ele chama de viveiros de mendigos. Tá bom, pessoal? Então, conteúdo corrigido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Beijo!